Mas antes de começarmos esse vídeo, quero mostrar para vocês uma loja de camisas de time internacional e nacional. Confere aqui o anúncio dela. Adquira agora as novas camisas do Corinthians. Os novos mantos do Corinthians já se encontram aqui na Manto Store. Novo manto Blackout e o manto em degradê por apenas R$ 169,90. Vista o novo manto e lute pela causa trajado de Corinthians. Nossa loja trabalha no Brasil e nos Estados Unidos com produtos de primeira linha no mercado internacional. E com o cupom SCCPF97, você recebe 15% de desconto nas suas compras. E levando 3 camisas do todo-poderoso Timão, você paga elas pelo preço de 2. Isso mesmo, a terceira você leva de graça. Aproveite agora. Corinthians 3, Vitória 2. Que jogo foi esse, meus amigos? Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no canal Central SCCP. Eu sou o Bruno. Seja bem-vindo a mais um pós-jogo aqui. Vamos falar sobre Corinthians 3, Vitória 2. Que jogo maluco foi esse? Um jogo cheio de infartos, de alegrias, enfim. Vamos comentar tudo sobre o jogo de hoje. Deixa seu like, certo? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aqui com seu amigo que quer saber tudo sobre a análise de jogos do Corinthians atuais e bora para o vídeo. Bem, galera, é o seguinte. O Corinthians hoje jogou bem o primeiro tempo. O segundo tempo foi muito abaixo. Vamos falar primeiro do primeiro tempo. Primeiro tempo, o Corinthians começou o jogo benzinho até assim, certo? Já que o Bidon estava suspenso, o técnico do Sub-17 comandou hoje o Corinthians, enquanto busca um técnico, Ramon Dias, Carille, enfim. Tá uma bagunça, tá uma zona isso. E colocou o Garro e o Coronado juntos no meio campo. O Garro fazendo a função do Bidon e o Coronado ali no meio flutuando. Essa foi uma das ideias que eu já tive, já. Eu acho que eu já comentei com vocês. Por que não coloca o Garro para fazer a função do Bidon, já que os dois não sabem marcar muito bem. E deixa o Coronado ali distribuindo o meio campo, o que o Garro faz, né? Lembrando que o Garro também sai melhor na saída de bola do que o Bidon. Então, eu pensei nisso. Ele entrou nessa formação, certo? Ranieri, Garro no lugar do Bidon e o Coronado mais avançado ali na frente, flutuando no meio de campo para distribuir bem os passes. E eu achei que foi uma boa ideia, assim. Eu acho que super funcionou o Coronado e o Garro juntos no meio de campo, distribuindo passes, enfim. Eu acho que isso foi uma boa sacada. O time do Corinthians falha muito na zaga. A zaga do Corinthians já foi boa, certo? Fazia tempo que a gente não sofria com zaga e agora voltamos a sofrer novamente com a zaga. Que falta faz o Félix Torres na nossa zaga? Porque Kaká e Gustavo Henrique não dá. Kaká atrapalhado, Gustavo Henrique tá pesado, lento, enfim. O Félix Torres tem que voltar logo nessa zaga. Eu ainda prefiro Gustavo Henrique com o Félix Torres. Eu acho que esses dois podem dar certo ainda. E o Corinthians foi isso, basicamente. Teve lances muito claros de gols que poderia rolar logo também no primeiro tempo, certo? Numa enfiada ali de bola que o Wesley deu pro Alberto, que ele chutou para fora, certo? Passou perto ali do canto inferior direito do goleiro, né? Que é o nosso esquerdo, que a gente via na transmissão. E também teve ótima chance, também uma do Wesley que me deixou com muita raiva, que foi no lance que o lateral do Vitória estava caído, que os caras falaram de fair play, e que foi até pro VAR esse lance. Cara, o VAR foi ridículo, porque o VAR chamou para certificar aquilo. O Yuri chutou a bola, claramente o Yuri chutou a bola e depois pegou no cara sem querer. Acontece, certo? Isso é coisa de trabalho, mano. Aconteceu, velho. Ele chutou a bola e não tinha como ele recuar a perna, porque ele chutou a bola e o cara já veio logo em seguida com o joelho. Então, coisa normal, velho. Falar que isso foi pra expulsão é brincadeira. Mas enfim, foi nesse lance aí. O Wesley pegou a bola, tava sozinho. O Pedro Henrique tava entrando por cima, o Yuri Alberto tava entrando pelo meio e o Coronado tava vindo pra trás. Ele tinha 3 opções. O que ele me faz, ele tem que driblar. O problema do Wesley, eu já falei alguns vídeos atrás de pós-jogos. Ele é muito fominha. O Wesley é fominha, certo? É um jogador bom, que aparece sim em jogos de vez em quando. Fazia tempo que ele não fazia uma boa partida. Hoje uma boa partida que ele fez foi contra o Palmeiras, que eu elogiei ele. Só que hoje foi muita decisão errada. Foi muita tomada de decisão errada. Tanto que ele saiu do campo bravinho com o treinador, certo? Que pra mim isso não faz sentido. Mas, beleza. O Wesley jogou mal hoje, sim. Teve outros lances que ele poderia ter tocado por Yuri Alberto poder fazer o gol, ele não tocou. Então, assim, o Wesley faltou muito tomar a decisão inteligente. O Corinthians consegue fazer um golaço com o Garro. O primeiro gol do Corinthians foi um golaço com o Garro. Tocou ali pro Garro, ele chutou no meio de campo, no final da zona 14, certo? Perto da grande área, ele chutou
A bola quicou no chão antes, bateu na mão do goleiro e entrou no ângulo. O golaço do Rodrigo Garro. Depois, numa jogada de escanteio, escoraram pro Rodrigo Garro, a bola sobrou ali. Ele chega batendo de primeira. Nossa, a bola foi lá no ângulo, certeiro, não tinha como pegar. 2-0 para o Corinthians. Foi 2-0 ou o Vitória fez o gol? Eu não me lembro se o Vitória fez o gol depois ou foi antes disso aí. Eu acho que foi antes, Cara, o gol do Vitória, como eu falei, foi na falha da zaga do Corinthians, certo? A bola sobrou ali pro cara, os zagueiros não conseguiram tirar, ele chutou, gol. Então o Corinthians tem que melhorar logo essa zaga. O primeiro tempo do Corinthians, eu achei, na minha opinião, foi um pouquinho superior ao do Vitória, mas no segundo tempo não teve jeito. O Vitória realmente foi muito superior ao Corinthians no segundo tempo, certo? Talvez faltasse mais intensidade do Corinthians por ter gastado a maioria no primeiro tempo, certo? E no segundo tempo teve lances muito claros que poderia ser gols. Teve um lance que o Ranieri roubou a bola e estava avançando. O Yuri Alberto, ele estava entrando, certo? Era pro Ranieri tocar a bola pro Yuri Alberto, uma bola enfiada pro Yuri Alberto. Só que o que ele me faz? Ele toca a bola para o Wesley. E o Wesley matou o contra-ataque. Ou seja, o Ranieri e o Wesley mataram o contra-ataque. Que se o Ranieri enfiasse uma bola rapidamente pro Yuri, ele poderia fazer o gol. Então o Corinthians tem que melhorar o último passe. Se o Corinthians conseguir melhorar o último passe, a finalização poderá ser certa. Ah, mas o Yuri Alberto vai fazer o gol, eu não sei. Mas essa é uma bela chance de gol criada pelo Corinthians, né? Principalmente pelo Ranieri. O Ranieri só serve para desarmar. O Ranieri tem que ficar lá atrás desarmando, de volante. Desarma a bola, desarmou o cara, toca a bola no Garro, toca a bola pro Coronado. É isso que o Ranieri tem que fazer, porque sair jogando não é com ele, certo? Aí, cara, aí no finalzinho do jogo, você vê que o Corinthians tá conseguindo marcar bem, o Vitória tá conseguindo dominar um pouquinho mais o jogo, e no final do jogo ele me coloca o Léo Maná, que fez um pênalti infantil, outro pênalti imbecil, ele tava com a mão totalmente aberta, o braço totalmente aberto, ele sem querer toca, claro que foi sem querer, mas foi burrice. Por que você me deixa o braço abertão assim, pô? Não dá, né? Aí ele fez o gol e, cara, nessa hora eu já desanimei, eu falei, misericórdia, mas vai perder esse jogo. Só que a gente conseguiu vencer no estilo Corinthians, no último minuto, gol do Giovani. A bola desviou nos zagueiros, gol do Giovani, o Corinthians conseguiu vencer. Tá se passando no Z4, claro que ainda tá na zona de rebaixamento, mas estamos em 17º, certo? O Vitória tá em 16º, aqui a gente pode ultrapassar o Vitória e sair da zona, se Deus quiser, né? Vai depender dos próximos resultados. Agora iremos pegar o Cruzeiro de Minas Gerais logo nesse fim de semana, domingo. Fiel, o Corinthians precisa de banco, nós não temos banco, já que o Mosquito e o Arthur Souza pediram rescisão e não conseguiram a rescisão, então, cara, eles já foram queimados. Eu esqueceria Mosquito e Arthur Souza, para mim deixa eles de lado, tenta negociar com eles, para outro clube, sei lá. Para mim não tem que utilizar mais esses jogadores, porque eles foram queimados no Corinthians pedindo essa rescisão que foi negada pela justiça, né? Cara, o Corinthians precisa de banco, reservas bons, urgentemente. O estilo de jogo do Corinthians, cara, foi um pouquinho melhor do que nos últimos jogos. Claro, essa vitória foi muito importante, seja no estilo Corinthians, seja jogando bem, a gente precisava voltar a vencer. Essa vitória foi bem importante. Mas claro que o Corinthians cometeu muitos erros, principalmente individuais. Essas falhas individuais que quase custaram um empate, porque, cara, os caras empataram no final do jogo. A gente conseguiu se safar no último minuto. Então a gente tem que parar de entregar gols bestas, parar de entregar a bola pros caras e fazer gol, os caras fazer gol besta em nós. Vou começar a parar com isso. Falando individualmente, o Donelli foi benzinho até. Eu não acho que o Donelli tem que ser o titular do Corinthians, na minha opinião, o Hugo chegou para ser titular. Eu ainda acho o Donelli meio inseguro, meio desconfiado, certo? Mas enquanto ele tá lá, tem que apoiar ele. Na minha opinião, o Hugo vai ser o titular do Corinthians. Mateuzinho, por incrível que pareça, jogou bem. Mateuzinho pra mim é melhor que o Lamaná. Eu falei no outro vídeo, eu sei que é pior, Lamaná ou Mateuzinho, mas eu acho que eu prefiro o Mateuzinho do que o Lamaná ainda. O Mateuzinho nesse jogo jogou bem, desarmou bem. A gente tava conseguindo ganhar quase todas do lado esquerdo do Vitória, que é o nosso lado direito. Aí quando entrou o Lamaná, a gente começou a perder todas. Então o Mateuzinho foi bem importante. Porque o Mateuzinho está de lateral direito. Depois ele partiu pro meu campo, pro Lamaná fazer a lateral direita, e ele foi péssimo. Então o Mateuzinho jogou bem. Lamaná foi péssimo nesse jogo também, Lamaná. Esquece. Também iremos falar, cadê? Gustavo Henrique e Kaká, nossa dupla de zaga. Cara, essa dupla de zaga é péssima. Péssima. Até que fizeram uma partida medianinha assim, mas, cara, eu coloquei eles como ruim, que eu não gostei muito não da atuação deles.
O Hugo, regular, médio. Cara, o Hugo no Corinthians, ele é muito regular. Poucas vezes ele vai contribuir para a equipe e poucas vezes ele vai fazer uma falha, certo? Tipo aquele pênalti que ele fez lá contra o Atlético Goianiense. São raras as exceções que ele vai contribuir e raras as exceções que ele vai comprometer o jogo. Raniello foi bem nesse jogo para desarmar, para sair jogando péssimo, mas para desarmar, que é a função dele de volante, ele foi bem nesse jogo mais uma vez. Raniello não estava vindo de partidas boas, mas conseguiu voltar a jogar bem. Garro, craque do jogo. O Garro foi o melhor da partida do Corinthians, tanto pelos 2 gols. Hoje o Garro jogou bola, mostrou porque tem que ser o 10 do Corinthians e espero que continue assim. Coronado, cara, o Coronado hoje foi médio. O Coronado não foi aquela estrela que ele foi nos últimos jogos e colocaria ele como um médio hoje. O Wesley, para mim o Wesley foi péssimo pela tomada de decisões erradas. Para mim o Wesley tem que parar de ser faminha individualista e trabalhar mais em equipe. O Corinthians tem que sair dessa zona de rebaixamento juntos e não cada um querendo fazer por si só. O Wesley hoje foi muito faminha, teve chances claras que ele poderia ter tocado, ele quis decidir sozinho driblando e por isso saiu. Péssimo. O Yuri Alberto também hoje. Cara, o Yuri Alberto também hoje não foi bem, foi péssimo o Yuri Alberto hoje, mas foi um pouquinho melhor que o Wesley, eu acho, na minha opinião, porque o Wesley comprometeu demais o time com chances claras de gol que poderíamos ter com ele. Então, o Yuri Alberto foi péssimo hoje. O Pedro Henrique foi médio hoje. O Pedro Henrique não foi nem tão bem assim, nem tão mal. Para mim foi médio. Giovani eu vou colocar que ele foi médio. Por que médio? Porque ele entrou no final do jogo, então tipo, ele só fez o gol que salvou nós, então por isso eu coloquei ele como médio. Salvou nós com esse gol no final, graças a Deus, mais 3 pontos aí, fazia tempo que a gente não vencia. Quem mais? Matheus Araújo pra mim não influenciou a equipe muito, então pra mim eu vou colocar ruinzinho, porque ele não entrou pra tipo, jogar bem. Pra mim ele jogou ruinzinho pra médio, você decide aí. Leandro já falei que foi péssimo. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguém. Eu acho que não, acho que foram. O Rian Gustavo. Eu não vi muito ele em campo, cara. Pra mim o Rian Gustavo entrou? Não. Colocar ele como. Eu nem vou opinar sobre o Rian Gustavo, porque pra mim eu não vi ele em campo. Assim como o Matheus Araújo, pra mim foram péssimos também, enfim. Mas comente aqui a sua opinião, o que você achou desse jogo. Que o próximo jogo agora vai ser contra o Cruzeiro de Minas Gerais no domingo.